dores. Ela nos ensina todos os dias como superar a dor. Maria foi aquela que sofreu em silêncio e no amor. Não é porque ela era mãe do Filho de Deus que ela não sofreria. Muito pelo contrário. Maria foi a que sofreu. Mas sabe que eu tenho certeza? Que ela, como mãe de Jesus, foi a pessoa que Jesus mais amou. E também temos, que Jesus foi muito mais amado por ela. Assim como conosco também, na nossa casa. A gente não tem nem como mensurar o tamanho do amor que nossa mãe tem por nós. Quantas vezes, a gente ouve dizer assim: eu queria tanto que essa dor do meu filho viesse para mim e tirasse toda essa dor dele. E muitas mães seguem esse exemplo da Virgem das Dores. Muitas mães vivem isso plenamente, porque compreendem esse amor que só a mãe sabe ter, que só a mãe sabe entender. E hoje Padre Kolbe nos diz assim: o amor recíproco não consiste no fato que ninguém jamais nos desgoste, mas que nós nos esforcemos para não causar desgostos aos outros e nos habituemos a perdoar imediatamente e completamente. O amor recíproco não consiste no fato de que ninguém jamais nos desgoste, mas que nós nos esforcemos para não causar desgostos aos outros e não nos habituemos a perdoar imediatamente e completamente. São Maximiliano Maria Kolbe. Eu vejo muito esse amor bonito, recíproco, dessa reciprocidade de que eu tenho que me comprometer com o outro, independente se o outro está se comprometendo comigo. No amor de mãe. Amor de mãe, amor de pai é assim. Eles nos amam, independente se nós vamos amá-lo da mesma forma. É um amor gratuito. É um amor doação. É um amor que, independente se o filho está ou não contente com o pai continua amando. Transbordando de amor. E é esse amor que Padre Kolbe quer nos fazer conhecer hoje. Um amor recíproco que não significa que se você me amar, eu vou te amar. Isso não é reciprocidade, isso é troca. Mas um amor que, independente se o outro vai me causar desgosto, eu tenho que me esforçar para fazê-lo feliz. Eu tenho que me esforçar para vê-lo feliz. Ai, mas ele não faz nada por mim. Mas nós é que temos que nos esforçar para não causarmos desgosto no outro. Nós é que temos que nos esforçar a perdoar sempre e imediatamente. Antonielli, mas ele me machuca todo dia, Antonielli. Todo dia ele me perturba, todo dia. Louvado seja Deus. Derrama ainda mais amor sobre ele. Mostra para ele que a reciprocidade não está na troca, mas no amor doação. Naquele amor que se doa até transbordar. E que muitas vezes até mesmo aquele que não sabe amar, aprende a amar com o transbordar do seu coração. Você ama tanto que aquela outra pessoa, que não havia reciprocidade, passa a ser recíproco com você também, porque ela aprende a amar. Esse amor doação, ele inspira, ele ajuda, ele ensina. Esse amor doação faz com que o outro também se torne uma pessoa melhor. E como o Padre Kolbe nos disse, a reciprocidade não significa que o outro não vai me magoar, não é isso. Não significa que o outro tenha que fazer exatamente o que eu tenho que fazer, mas é o meu comprometimento com o outro. É aquilo que eu penso com relação a ele, como eu ajo com relação a ele. Se eu o perdoo sempre, ou se eu fico ali, remoendo mágoas dentro de mim. Em vários tipos de relacionamento a gente vê amores que só dão se recebem. E a gente justamente tem que receber porque deu. Não ao contrário. Não é mesmo? Vamos pedir que a Virgem Imaculada, essa Mãe das Dores, interceda por nós, pela nossa vida, pelo íntimo do nosso coração também, tudo aquilo que está guardado no nosso coração, pelas pessoas que nós não aprendemos a amar, pelas vezes que nós vivemos um amor de trocas, um amor de poréns, de mas, de se ele me amar, eu o amo. Vamos pedir para que essa Virgem Imaculada nos ensine esse amor, doação, essa reciprocidade.
tão bonita, mas também tão difícil nos tempos de hoje. Que nós saibamos, que nós possamos também abrir o nosso coração para aprender. Aprender de Deus, aprender da Virgem Imaculada, hoje sob o título de Nossa Senhora das Dores. Quem dera nós possamos, não digo só nós mulheres, mas nós homens, os homens também, nós possamos aprender com esse amor materno, um amor que só doa, só doa, só doa. E que vai continuar doando e amando, independente de ser machucado, de ser ferido. É difícil, né, amar assim. Essa reciprocidade muito pouca gente quer, viu? Essa reciprocidade as pessoas não querem porque não lhes faz bem, não lhes convém. Né? Porque eu preciso de carinho para poder dar carinho. Não. A gente tem que dar carinho muitas vezes sem receber. O amor recíproco não é troca, não é um amor de troca. É um amor doação. Que a Virgem Imaculada nos inspire, nos ajude, nos ensine. Que com a Mãe Maria, a mãe sob o título de Nossa Senhora das Dores, saibamos também suportar a nossa dor, o nosso sofrimento, com silêncio, com amor, com paciência. Que ela nos ensine a amar todos os dias. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Maximiliano Kolbe, rogai por nós. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, quinta-feira do direito, aqui no nosso programa, quinta-feira do consumidor, né? Vamos trazer agora aqui o Dr. Leandro Provenzano já, para nós falarmos sobre o juizado especial de pequenas causas. Dr. Leandro, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Mais uma vez, né, aqui. Hoje no dia do cliente. Pois é, eu não sabia dessa. Pois é, hoje está todo mundo falando do dia do cliente, né? Falei, olha só, vamos falar de direito do consumidor, consumidor cliente, né? Vamos fazer uma homenagem a todos os clientes, então. Ensinar todos os clientes como é que eles devem proceder, né, Leandro? Isso, exatamente. Pois é, olha só, o nosso tema hoje é o juizado especial de pequenas causas, né? E a gente vai falar um pouquinho o que é esse juizado, né, especial. Se vale para o direito do consumidor também. A gente pode saber também quais são as causas que mais, né, Leandro? Sim. A gente vê lá, né, nesse juizado especial. E você é convidado a participar com a gente. De repente, Antoniela, eu não tenho nenhuma pergunta sobre essa questão, mas eu tenho sobre outra. Aconteceu um problema comigo essa semana sobre o direito do consumidor, né? Então, você pode ligar para cá no 3349-1015 ou então no 984-199938, mandar sua mensagem de texto para a gente, tá bom? Essa mensagem de texto vai vir aqui pro meu celular e eu vou fazer essa pergunta pro Leandro, que vai esclarecer você. Afinal de contas, é o nosso especialista aqui, né, Leandro? Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Mais de um ano já aqui com a gente, né? Tava pensando nisso. Hoje eu falei, nossa, hoje é o programa 276. Nossa. Você tem noção de que é quase 300 programas, que são quase 300 programas? E deve ser extremamente difícil fazer pauta para tantos programas e arrumar convidados e atrações. Deve ser um trabalho hercúleo. É trabalhoso, mas é recompensa, né? A gente vê que é recompensa através dos nossos milites que testemunham pra gente que a gente tem ajudado eles. Então isso vale qualquer coisa. Com certeza. E cada dia que passa eu fico mais impressionado de ver a quantidade de gente que assiste ao programa, porque é um horário pós-almoço, né? E tem muita audiência. Impressionante. Pois é, o pessoal tá tirando a sonequinha, tá tirando as dúvidas. Exatamente. Leandro, vamos começar então definindo o que é, né, então, o juizado de pequenas causas, só pra gente entender, né? Qual que é a diferença desse juizado aí para, por exemplo, quando eu vou pelas vias
né, assim, Justiça comum. Justiça comum, exatamente. O juizado especial ele foi criado a partir da Lei 9.099, no ano de 1995. Então, ele é um tanto quanto recente no nosso ordenamento jurídico. E ele foi criado exatamente para desafogar um pouco a justiça comum, que, como todo mundo sabe, ela está sobrecarregada de processos. Então, o judiciário teve essa iniciativa. Pensou o seguinte: vamos pegar um juizado, algo mais informal, e colocar ali as causas de menor complexidade e menor valor. Então, aí já começa a primeira diferenciação de quando que eu entro com uma ação no juizado e quando que eu entro com uma ação na justiça comum, né? Então, é uma causa menos complexa, vai lá para o juizado, quando não demanda perícia, por exemplo, e algumas coisas de até 40 salários mínimos no juizado especial comum. Então, ali a gente pega essas causas de menor complexidade, inclusive causas criminais e causas também que envolvem o Estado, né, que a gente costuma falar que é a vara de fazenda. Então, ali vão estar reunidas essas ações, que foi criado exatamente para atuar nesse ramo do juizado especial, para que seja mais célere do que na justiça comum, o que nem sempre acontece. Mas isso a gente vai esclarecendo ao longo do programa, quais são essas peculiaridades, mas ele foi criado exatamente para isso, para desafogar a justiça comum em causas menos relevantes financeiramente falando e menos complexas. E ali, tanto é que você não precisa da ajuda de um advogado para entrar com uma ação de até 20 salários mínimos. Acima disso, já vai precisar. Deixa eu te falar, e tem algum custo para quem procura? Porque, por exemplo, quem não tem condições tem, por exemplo, a Defensoria Pública, né, que eles acabam buscando. Isso. No juizado, até 20 salários mínimos, como a gente já falou, ele não precisa da ajuda de um advogado. Então, basta ir lá no juizado, vai ter uma pessoa responsável para produzir aquele documento que vai iniciar uma ação, que é o setor chamado de atermação. Ali ele vai colocar no papel toda a reclamação desse cidadão ou do consumidor e vai iniciar essa ação judicial. Então, até 20 salários mínimos não precisa de advogado e também não há necessidade de pagamento de custa. E aí a gente vai fazer abrir o primeiro parênteses, porque se precisar de um recurso, se esse cidadão não ficar satisfeito com aquela decisão e tiver a intenção de recorrer, nesse momento ele já vai precisar da ajuda de um advogado. E a partir do momento que há o recurso, ele vai precisar também pagar as custas recursais, caso não tenha feito isso em primeiro grau. Então, quer dizer, eu perdi a ação, certo? Eu quero recorrer. Aí eu já vou precisar de um advogado e se eu perder o recurso, eu também vou ser obrigado a pagar a custa processual. Então é importante falarmos disso, porque muita gente vai falar, não preciso de advogado. O setor de atermação nem sempre fala dessa possibilidade, fala, se você precisar recorrer, vai precisar de advogado e também vai ter que pagar a custa. Então, muitas vezes chega o consumidor lá no nosso escritório e fala, mas me falaram que não ia ter custa e agora eu precisei recorrer, eles falaram que aí eu preciso de um advogado e eu vou ter que pagar a custa se eu perder. E eu ainda tenho só 15 dias para fazer isso. Então, é importante a gente frisar isso aí, que em primeiro grau não precisa, mas se tiver a intenção de recorrer dessa decisão, aí tem que ter advogado e vai pagar a custa. Então quer dizer que aconteceu alguma coisa comigo. Eu vou lá no juizado de pequenas causas. Eu entro com o processo, aí vai ter uma audiência, tudo? Como é que é? 2 audiências, né? O juizado, via de regra, ele tem uma audiência que é exclusiva para tentativa de conciliação. Se as partes fizerem acordo, o processo se encerra ali. No entanto, se não tiver um acordo, se ambas as partes não estiverem satisfeitas com a proposta alheia, ele vai ter que ir para uma segunda audiência chamada de instrução e julgamento. Ali vai ser a oportunidade que esse cliente, esse cidadão vai ter de colocar testemunha, de expor seus fatos e poder falar com o juiz. Então, muitas vezes, o cidadão ele fica um tanto quanto indignado de chegar naquela primeira audiência, que é a tentativa de conciliação, e ele chega todo motivado, querendo expor suas razões, e ele não vai ter oportunidade para isso, porque é simplesmente para ver se tem possibilidade de acordo ou não. E a gente sabe que só tem acordo quando as duas partes querem. Então, se uma empresa de telefonia, por exemplo, chega lá e fala não tem acordo, não vai ter acordo, o conciliador vai reduzir a termo aquilo ali, vai falar que não teve acordo e já vai designar a próxima audiência, que é de instrução e julgamento. Então, a partir daí, o consumidor, muitas vezes, ele fica um pouco angustiado, fala, mas eu queria falar o que aconteceu e não é o momento. Então, a gente sempre recomenda, né, antes de entrar com qualquer ação, ainda que no juizado sem advogado, consulta um advogado, porque tem ações que não devem ser propostas ali, especialmente aquelas que tangem direito de dano material, dano moral. Então, ali ele vai ser recomendado que entre com uma ação na justiça comum. Agora, os outros casos ali é um ambiente propício para tratar dessas matérias que têm menor complexidade e envolvem menor quantidade de dinheiro. E ele tem eficácia mesmo, se você falando, Leandro? Você acha que desafogou mesmo assim, os outros setores do judiciário? Olha, ele com certeza desafogou um pouco, porque se a gente pensar,
que todas as ações que estão ali no âmbito do juizado especial fossem transferidas para a justiça comum, isso ia acarretar numa maior sobrecarga por parte desses juízes, por parte desses servidores da justiça comum. Então ele foi criado, no entanto, é uma ferramenta que deve ser aperfeiçoada. E isso está em constante aperfeiçoamento, tanto por parte do judiciário, quanto por parte da OAB, que sempre está fiscalizando, dando propostas para melhorar isso aí. O grande ponto que os advogados não gostam do juizado é que, em primeiro lugar, não tem honorário sucumbencial em primeiro grau. Então, se a parte ganha ali o processo, ele tem lá um cliente no juizado, ele já não vai ganhar honorário sucumbencial, que é aquele honorário que a outra parte que perdeu o processo é obrigada a pagar para o advogado. E também a gente nota, isso é algo totalmente particular nosso do escritório, e do IPEC também, que faz essa busca para o consumidor, a gente tem notado que o dano moral no juizado, via de regra, ele é mais baixo. Não são em todos os casos, mas isso aí faz também com que essa pessoa não queira buscar o juizado e queira ingressar com uma ação na justiça comum. Mas a gente tem feito um trabalho grande em cima disso para que essas decisões sejam uniformizadas, para que o juizado, tanto no juizado quanto na justiça comum, o valor do dano moral seja mais ou menos o mesmo. Essa questão dos advogados, são advogados específicos de lá ou são advogados externos que são convidados, não. Leandro? Qualquer juizado pode entrar com uma ação no juizado especial. E também o consumidor, o cidadão que não queira pagar um advogado e também não queira entrar com um processo na justiça comum. Então, todo mundo pode entrar e fazer uso do juizado especial. Mas é aquilo que a gente sempre fala. Ele não está cumprindo 100% o seu papel de desafogar o judiciário. Porque se ele tivesse causando os mesmos efeitos da justiça comum, com toda certeza, a gente ia entrar com a ação no juizado especial e não ia litigar na justiça comum. Entendi. Chegou pergunta aqui, mas eu vou deixar para o próximo bloco, Leandro, tá bom? Porque agora eu vou chamar a previsão do tempo, para a gente saber como é que fica o tempo para hoje, essa quinta-feira, dia 15 de setembro, e também para amanhã de manhã, a gente vai conferir agora. Hoje a nossa capital amanheceu com o céu parcialmente nublado. À tarde e à noite permanece assim. A mínima é de 13 e máxima de 29 graus. A umidade tem mínima de 25 e máxima de 85%. Para amanhã de manhã, o dia amanhece com o sol e muitas nuvens. Muito bem, então agora nós vamos para um rápido intervalo, eu e Leandro aqui. Mas é tempo de uma água, a gente vai bater um papinho. E você que está em casa quiser participar com a gente, já estamos tendo participação, mas vou fazer mais um convite, né? 33491015 ou então 984199938, tá? É o tempo de uma água, a gente já volta, não sai daí.